Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reflexão do Santo Evangelho. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus faz esta pergunta para saber eles dizem quem é Jesus. Então eles respondem que Jesus é alguém que veio do passado, mas não reconhecem que Jesus é o presente e o futuro, não reconhecendo ali na pessoa de Jesus que Ele é o Filho de Deus, o enviado, o Messias. Esta pergunta também é feita para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro responde uma profissão de fé que ecoa até hoje, até os nossos dias. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Não alguém que está no passado, mas sim alguém que está presente, que vai fazer parte da nossa realidade a partir de agora em diante. Jesus responde: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Através de uma profissão de fé tão importante que é a de Pedro, Jesus constitui a igreja dele. A igreja não é de Pedro, mas a igreja é de Jesus. Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e diante desta pedra tu vais construir a minha igreja. Então a igreja é a igreja de Jesus. É a igreja que nasce de uma profissão de fé, e que nós professamos esta fé, que é a fé de Pedro. Então a igreja nasce pela profissão de uma fé verdadeira, o reconhecimento que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta igreja hoje se chama Igreja Católica Apostólica Romana, porque esta igreja nasce da fé de Pedro, e esta igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja verdadeira, é a igreja que nasce de Jesus, é a igreja que pertence a Jesus. Continuando o Evangelho: eu lhes darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus dá esta autoridade a Pedro e ao seu sucessor, o Papa, de que tudo o que a igreja ligar na terra será ligada no céu, e o que ela desligar será desligada no céu. Somente uma igreja tem esta autoridade, é a Igreja Católica, porque é dada por Jesus Cristo, nascendo da fé de Pedro e de sua sucessão apostólica. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus fala que ele é o Messias, o Filho de Deus, mas não um Messias que veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida para resgatar e salvar toda a humanidade. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro ainda não reconhece a missão de nosso Senhor Jesus Cristo até então. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus, ele simplesmente repreende o pensamento de Pedro, porque os pensamentos das pessoas daquela época era que o Messias fosse um rei, um Salvador glorioso, que não passasse por dificuldade nenhuma. Esse era o pensamento da época. Mas Jesus veio para fazer a vontade de Deus e, através da cruz, salvar toda a humanidade. Jesus simplesmente repreende o pensamento de Pedro, porque este pensamento é um pensamento de tropeço que impediria a missão de Jesus. Então Jesus, ele repreende também todos os nossos pensamentos que não são de Deus, pensamentos que não reconhecem que Jesus é o nosso Salvador, pensamentos de inclinação à falta de fé, pensamentos de desistir do caminho de Deus, pensamentos de depressão, pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, pensamentos de fraqueza e de todo tipo de inclinação ao mal. Jesus repreende todos esses pensamentos porque eles não são de Deus. Os pensamentos que vêm de Deus são os pensamentos do alto. Que o Divino Espírito Santo de Deus possa nos iluminar e nos conduzir, nos dando pensamentos segundo os pensamentos de Deus, os pensamentos de Jesus. Devemos olhar para Jesus e pensar os pensamentos de Jesus, os pensamentos que vão nos levar a uma vida de fidelidade a Deus e de testemunho, que apesar das dificuldades que aparecessem no caminho, tribulações, possamos vencê-las, porque o nosso pensamento vem de Deus. Os meus pensamentos, Senhor, pertencem a Ti. Iluminai os meus pensamentos para que eu possa viver a minha vida de fidelidade a Ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.